Olá, pessoal de Vinhos e Prazeres. Hoje estamos de novo na campanha falando com o Renê da Bodega Sossego. Ele vai contar para a gente se é sossegado lá mesmo, de onde veio o nome, os vinhos que ele produz, enoturismo e outras coisas mais aí. Obrigado, Renê. Obrigado, o prazer é meu poder se aproximar de vocês, né? Nessas distâncias que a gente tem no Brasil, aí a gente hoje consegue se aproximar de uma maneira virtual, mas já é um grande passo, né? Foi o que me salvou na pandemia, né? Porque os eventos pararam, viagem ficou impossível. Então foi aí que eu criei esse canal, que falei, bom, eu vou conversar com o pessoal online, que quando baixar essa poeira eu volto a viajar, né? Sim, sim. E outra coisa boa da pandemia foi o consumo de vinho, né? Principalmente de vinho brasileiro. Bom, também o vinho brasileiro melhorou, né? Merecido isso. Digamos que o momento que a gente teve um boom de consumo brasileiro, a gente estava bem preparado. Os últimos 10 anos, assim, pode ser que a nossa viticultura evoluiu muito. Então, com os vinhos, né, com as pessoas, com a tecnologia, e isso resultou, né, que o consumidor teve a necessidade de comprar vinho nacional e foi surpreendido positivamente, né? Fora que vieram safras como a 2020, que deram vinhos muito bons, quer dizer, isso também foi positivo, né? Não, ela casou, né? Foi 20 foi a pandemia e foi a safra, a safra da safra. Exatamente. E por que Né? tem o nome Sossego, hein? Bom, falando brevemente sobre o nosso projeto, né? A Sossego é uma propriedade familiar. Na verdade, o nome da propriedade chama Estância do Sossego. É Ah, onde a gente cria o gado Braford, que é o gado que a gente principal atividade da estância. É o gado do churrasco bom. Assim a gente resume, né? tá. E então é um criatório de gado tanto de corte como de genética também. Começa lá na década de 70 com essa raça e desenvolve bastante aqui no sul do Brasil. Muito uma influência também da Argentina e Uruguai, né, que são, não preciso nem falar sobre carne, né, desses dois países, mas hoje a gente colhe frutos de ter uma carne brasileira hoje de qualidade, que a gente não tinha 20 anos atrás, né, então foi um resultado de estudos entre Embrapa, faculdades e algumas instâncias, entre elas na época era uma instância maior da família, depois que a gente dividiu, em 2002 a gente continuou na mesma pegada dessa raça. Mas em 2002 a gente também tem um fato que minha mãe ficou com a parte dela, e aí meu pai teve a vontade já que a gente agora tem um campinho nosso, sem ter que dividir com parentes, né? A gente resolveu plantar uva. E eu não, eu tenho 43, então isso foi em 2002, eu ainda não estava no mundo do vinho ainda. Mas ele plantou as variedades que ele gosta, Chardonnay e Cabernet Sauvignon. Ah, Eu até brinco, ele estudou o solo, tudo, estudou minimamente, mas ele plantou o que ele gostava, se dava ou não dava. Mas a gente sabe que são duas uvas mundialmente plantadas, né? Tem tudo que é lugar e são resistentes. Então, em 2004, 2005, ele faz importação de uvas via Uruguai, mas são da França, e planta praticamente 3 hectares de Cabernet e 1 hectare de Chardonnay. Mas tem muitos sabendo que ele tinha outras atividades de negócios, mas era um hobby. Mas nunca pensou muito o que queria fazer, né? A gente, que bonito é um vinhedo, mas, né? É o que a gente sempre fala, fazer vinho é fácil, né? O mais difícil é vender. exatamente. Mas o Uruguai vivia uma situação interessante na época. Tinha uma cooperativa de produtores de uva local, chamada Vino Oeste. Nós éramos cooperativados. Se conseguiu construir uma vinícola com recursos federais, estaduais, municipais. Então, era quase como uma estação experimental tanto de alguns vinhedos dessa vinícola, dessa cooperativa, né? Quanto vinificação mesmo. Só que, como toda cooperativa mal administrada, a gente tem histórias disso no Brasil inteiro, né? A cooperativa ficou pelo caminho
junto nessa época, foi 2007, 2008, eu comecei a me interessar, sou administrador de empresas, mas tipo, estava querendo mudar de área e tal, e falei, vamos fazer desse vinhedo aí que já está produzindo, né? A gente estava entregando uva para a cooperativa, não estava tendo nada em troca. Vamos fazer ele produzir para nós, né? E aí eu fui estudar, né? Eu fui fazer um mestrado na Inglaterra em Wine Business Management, negócios de vinho. Então, Na Inglaterra, que é um mercado consumidor incrível, né? Eu sempre digo que aonde tem álcool, o inglês está interessado, né? Então, eu achei esse curso, né? Que foram de 2 anos, e eu já saí de lá com um plano montado para a Bodega Seco. Então, a Bodega Seco começa vinhedo 2004, essa data de entre 2010, 2008 e 2010, 10, 11, foram a época que eu comecei a bolar o projeto. Trabalhei 1 ano numa loja de vinho na Inglaterra, que às vezes acho que foi foi uma experiência mais válida do que o mestrado, né? A gente acaba tendo contato com o consumidor e tal. E em 2011 eu volto para cá, para Porto Alegre. Eu moro em Porto Alegre, mas, né, Uruguaiana é meu destino pelo menos uma vez por mês, de botar em prática, né? De fazer com que a gente começasse a pensar a ter o vinho, ter a marca, né? Só que a gente decidiu não ter vinícola. E a gente não tem vinícola hoje. A gente tem o foco é na matéria-prima. Mas toda a nossa vinificação é feita na Dom Giovanni. Vocês devem conhecer, que é uma vinícola de Pinto Bandeira, já tive em lá. que em que o meu pai e o seu Ayrton, que é o dono de lá, se conhecem há muito tempo. Então eu falei, pai, eu não vou nem cogitar onde é que a gente vai fazer o vinho. A gente vai fazer vinho lá com o Ayrton. Então a gente começa a mandar uva em 2011 para lá, ainda muito experimental também. Em 2011 a gente faz uma vinificação de Cabernet Sauvignon, de 700 garrafas, fazia um pouquinho, foi para presentear amigos e familiares. E em 2012 já começa uma vinificação comercial, né, visando comercialmente. Então, o primeiro vinho que a gente lança são em 2014, porque são safra 2012 do Cabernet Sauvignon, campanha Cabernet Sauvignon, e do campanha Chardonnay em 2014 também, no mesmo ano. São esses 2 vinhos que a gente vai ao mercado. Como o vinho não dá para pressar, né? A gente também não daria para lançar tudo no dia seguinte. Não é vodka, né? Que nem a gente destila batata e está pronto. Liga a torneira, abre a torneira e está pronto. Então, acho que a gente focou sempre na matéria-prima. Primeiros anos que eu começo a atuar no vinhedo, eu mudei o nosso agrônomo local. A gente, então, pegou o enólogo Dom Giovanni para também fazer assessoramento na vinificação e no vinhedo. Então, os primeiros anos do meu envolvimento, que foram basicamente 10 anos atrás, foi de melhorar o vinhedo. Então, o vinhedo estava produzindo um pouco menos do que a gente deveria. Então, são 5 hectares. Então, para ter uma ideia, em 2011 a gente colheu 6 mil quilos de Cabernet Sauvignon, numa área de 3 hectares, pouquíssimo. Então, assim, estava um vinhedo debilitado, e hoje na mesma área a gente colhe 20. Né? Procurando ter ali entre 5 e 6 toneladas de uva por hectare, porque a região também propicia isso, né? A campanha, a gente tem muito mais histórico hoje do que há 10 anos atrás, mas a gente vê quantidade e qualidade andando até bastante juntos, né? Porque tem insolação, tem clima seco, às vezes até seco demais, como foi nos últimos 2 anos. Então, assim, tem manejo para fazer, tem solo plano, tem várias coisas que facilitam. E então a gente procura, né? Hoje está produzindo bem mais do que produzir lá no início, porque também a gente aprende manejo no dia a dia, né? É uma região que não tem mais vinhedo. Tipo, hoje sobrou o nosso vinhedo. Eu tinha recentemente um vizinho que também desistiu, estava vendendo uva para Salton, mas vai só fazer uva de mesa e suco de uva. Então, são essas coisas que a gente está, às vezes, num lugar muito com uma atividade fora do comum, né? Assim como está lá Campos de Cima e Itaqui.
né? Mas a gente quer também que isso volte a, né, a surgir outras pessoas, outros investidores, né, empreendedores. Mas é uma região ainda muito do arroz e da soja e da pecuária, né? Então, quando eu falo lá que eu... cara, o pessoal lá da Serra, que área tem a sua fazenda? Lá tem 3.000 hectares. Não, mas como? Tipo, né? Tipo, vamos botar mais uva lá, né? Só tem uva em 6 hectares, 7 hectares. Então, que foram as uvas que a gente plantou em 2021. A gente tem agora Taná, Albarinho e Cabernet Franc, ainda não em produção. Provavelmente Taná vai dar alguma coisa agora em 2024, que foi a melhor que veio das três. Vigor né? Não é à toa que no Uruguai ela está ali bem desenvolvida, né? Para ter uma noção, a Sossego está a 18 quilômetros da fronteira com o Uruguai e 23 quilômetros da fronteira com a Argentina, que eu estou um pouquinho mais ao sul do município, então o Uruguai é bem próximo. E então Albarinho, Cabernet Franc e Taná são as uvas que a gente está agregando ao nosso portfólio, quem sabe fazer algumas coisas da região ali porque a Uruguaiana tem um terroir diferente de tudo que a gente tem na região. Talvez Itaqui mais próximo, né? Mas Bagé é completamente diferente que Uruguaiana. Livramento também é diferente. Então, a gente tem o vinhedo mais continental do Brasil. Né? De viníferas, né? Eu tenho algumas vinhas, eu sei que tem vinhedos do Mato Grosso ali, mas de viníferas. E, cara, isso que diz, a gente realmente não tem influência marítima, clima mais a menos, né? Mais próximo do litoral. E, com a gente tem um clima super quente, maturação realmente acelerada. E vinhos mais estruturados, né? Então a gente tem que ter uma viticultura diferente de outros lugares do Brasil. E quando tem uma seca constante ou extensa, como foi nos últimos anos, é muito bom para essa maturação, mas também a gente sofreu com produção. Então a gente colheu realmente 40% a menos que 2021, foi a nossa safra maior Por quê? Porque a uva também, né, o estresse hídrico, a irradiação, tudo que é os extremos, né, não são favoráveis para a agricultura. Não tem irrigação. Tem irrigação desde o D0, né, uma necessidade da região. É gotejamento, ou seja, a gente liga em condições normais de pressão e temperatura à noite, né? Porque aí aproveita, não tem menos evaporação. A gente sabe que a uva não gosta de água, então se a gente vai dar água para ela, que a gente dê em doses homeopáticas, né? Mas essa irrigação no ano passado, ela não leva conta. A gente começou a irrigação em outubro do ano passado, geralmente é dezembro, né? É que a primavera já foi mais seca, então a formação do cacho foi menor e por isso essa diminuição de quantidade. Qualidade excepcional, né? Colheitas bem cedo. Eu colho Chardonnay na segunda semana de janeiro, com 25 bricks já. E o Chardonnay e o Cabernet um mês depois, até às vezes. O Cabernet eu colhi 29 de janeiro. É bom porque não pega chuva também, né? Essa é uma vantagem, né? A gente já teve anos no início, vamos deixar o Cabernet mais tempo. Quando vê assim, pô, tu tá deixando mais tempo, tu tá deixando a uva mais exposição ao sol, aí eventualmente chove, vai perdendo as propriedades da casca, né, que são essenciais, né, para um vinho tinto. Então a gente começou a pensar, não, a gente vai colher mais cedo possível, quando ela chegar a 25 bricks, para fazer um vinho de 13,5 de álcool ali, que tá ótimo, né? A gente não faz mais vinho. O mundo hoje não está mais tomando vinho tão alcoólico, né? Então, balancear. Aí consigo manter uma acidez, consigo manter ainda uma boa fruta e álcool tá ali redondo. Os últimos 2 anos a gente fez vinhos um pouco mais alcoólicos, né? Até pela ação seca. Então, a gente está com os dois vinhos principais, né? Que é o Campanha Chardonnay e o Campanha Cabernet, com 14 alguma coisa de álcool.
Mas só esses dois que vocês têm? Não, aí a Sossego tem a parceria com a Dom Giovanni também nos permite fazer algumas coisas. É uma parceria super aberta, franca e para ter uma noção, quem vende o meu vinho hoje é a Dom Giovanni. Se você aí, Alberto, quiser comprar meu vinho, vai sair uma nota da Dom Giovanni. Sim. Porque lá em 2014, quando eu comecei a fazer 2.500 garrafas, a gente fez eu fiz uma sessão de marca para ele. Ó, eu vou permitir que você use a minha marca Bodega Seco para você comercializar e a gente faz um acerto gerencial das minhas vendas ou gera a receita para reinvestir, né? E foi o que a gente fez no início mesmo. E hoje fazendo 20 e poucas mil garrafas, a gente continua no mesmo modelo. Porque a gente tem uma confiança, né? Nem toda parceria, nem toda vinificação dá para fazer isso. E, e essa confiança, essa parceria também, a gente começou logo depois, em 2015, a gente lançou um espumante, que é um espumante Biterrois. Ele tem a uva base Chardonnay Dom Giovanni, porque eu não colho uva para fazer vinho base, senão eu vou ter que colher uva em dezembro. Cedo. E faço um corte com a uva Chardonnay da Sossego, madura. Então, a acidez vem da uva base, cremosidade, estrutura vem da uva da Sossego. E em 2017, se não me engano, a gente lança espumante rosé, que é Chardonnay com Cabernet Sauvignon. Ah, Cabernet Sauvignon da Sossego, Chardonnay da Dom Giovanni, um Cabernet Sauvignon que não tem pirazina, não tem, então a gente já colhe ele já mais maduro. Então dá para fazer esse corte inusitado, né? As pessoas não... Né? Então, aí a gente entrou com mais 2 vinhos, então com 4. E em 2018 a gente lançou uma outra linha chamada Bodega Sossego, branco, tinto e rosé, soltas, tem mais liberdade para fazer até corte, né? Então, e são vinhos que a gente procura lançar na safra ainda. Então, semana que vem eu estou engarrafando o Bodega Sossego Tinto, que para você saber é um corte de Cabernet Sauvignon nosso, Cabernet Franc da Dom Giovanni, região Cabernet Franc de Pinto Bandeira, né? Não, nem se discute, com Chardonnay ou Sauvignon Blanc, depende da safra. É um vinho tinto que leva uva branca. pois é, interessante. 10%, quebra o tanino, vinho jovem. É o vinho de pizzaria que eu falo. Eu tenho uma boa venda desse vinho em São Paulo, em alguns restaurantes que usam ele em taça. Tá? É um vinho que tampa de rosca, garrafa transparente em todos os vinhos, o branco, o rosé e o tinto. E o rótulo é o rótulo de um artista plástico lá de Uruguaiana, que é um amigo meu, que me cedeu lá. Esse é o Ah, legal. rosé ó, dele. Estilizado, é. Bem da... É um quadro. É bem interessante, legal. E é clarinho, né? É clarinho. Ele parece um pouco mais escuro por causa da cor Rótulo. da arte, mas ele, na taça, ele... Sabe que esse é um bom tema, né? Rosé clarinho, café de cebola, ou rosé um pouquinho mais de cor. O ano que eu botei ele um pouquinho mais de cor, que foi já 2022, coloquei cor. Na hora né, de engarrafar, de cortar ele com... a cor ajudou a vender mais com o público masculino. Porque o casca de cebola, o carinha, aquele pensa, esse vinhozinho aqui é uma água, não vou tomar, não vai dar barato, né? Coisa de mulher. Coisa de mulher. Então, eu ouvi isso de mais de uma pessoa. Mais uma pessoa, eu gosto de um vinho rosé um pouco mais escurinho para dar quase um Pinot Noir, né? Um É vinho claro. Então, essa linha chamada Bodega Cego é a nossa linha de entrada e são 3 vinhos. E aí são vinhos também, o corte do rosé já foi 100% Cabernet Sauvignon, mas nas últimas 2 safras, na safra do ano passado, a gente cortou com um pouquinho de base de Pinot e Merlot, para dar acidez. E são vinhos que não levam, consequentemente, o selo da IP Campanha. Porque eu como bodega cego, eu tenho uma permissão, que é as vinícolas que já faziam vinhos quando a gente protocolou o IP Campanha no NPI,
elas, premissa básica, ter vinho 100% com uva da região. Agora, estar fazendo o processo, alguma parte do processo fora, essas vinícolas têm 10 anos para usar o selo. Sei. Então, os meus vinhos Campanha Cabernet Sauvignon e Campanha Chardonnay, que são 100% uva da região, eles têm o selo. E são vinhos que já eram feitos em 2017. Os outros, eu não vou ter o selo porque como eu falei, são linhas livres, né? É o Bodega Cego branco, que leva um pouco de Chardonnay meu, com um Sauvignon Blanc que eu já comprei de Pinheiro Machado, de outras vinícolas. É a mais espumante, que tem uva de Pinto Bandeira, então ela é uma... Até nem todos os vinhos levam o selo porque não entra na regra, né? Ah, Então essa é os 7 vinhos, só apenas 2 têm a IP. e depois de 10 anos, você não pode mais, né? Bom, aí eu tenho que me adaptar, né? Você já conversaste com o Giovanni da Batalha? Conversei. O Giovanni é o parceiro de diretoria, eu já fui presidente, eu fui presidente depois dele na associação, e bem na época da homologação lá do NPI, ele, ó, tem que se adaptar aí, 10 anos. Eu falei, não, aí já passaram 4, né? 5. É, E daí a vinícola, eu falei, não, eu não preciso ter vinícola, eu posso vinificar na Campos de Cima, né? Eu posso mudar meu pertinho. local de vinificação, Ah, ou algum outro, né? Então volta e meia ele me pergunta, ó, os campanha, não vamos perder o selo, não é para perder o selo. Não, vai até lá, vai pensar. Mas eu mesmo construir vinícola é uma coisa que eu não me imagino muito. muito investimento. É uma incomodação com Anvisa, com mapa, A produção é pequena para fazer esse produção investimento. pequena, né? Colocar uma indústria no campo sempre complica, né? Não é feito para isso, né? É. Eu tenho um amigo que tem uma vinícola aqui em Porto Alegre, urbana, chama Ruiz Gastaldo. O Eduardo, que é dessa vinícola, ele é apaixonado por vinho, é engenheiro, mas é apaixonado por vinho, aí começou a comprar uva de um vinhedo de Caxias, depois de outro ali, tal, e começou a vinificar em casa, na garagem. E montou um espaço na garagem, então ele recebe gente ali e tal. Tá bem fanático e gosta da função. Então. Já fez, acho que ele tem mais, ele tá com uns 10 rótulos de vinho. Poxa. E eu perguntei para ele, pô, mas como é que tu faz aqui na tua vinícola urbana, né? Controle de efluentes e tal. Eu jogo No no ralo. esgoto, no ralo. Porque vinícola não gera resíduos, né? Químicos ou então, assim, não é uma coisa que. Só que Ah, numa vinícola no meio do campo, você vai ter é. que fazer controle né, do despejo da água e tal. Toda vinícola tem uma, né? Então, assim, eu falei, ó, uma vinícola urbana não é uma má ideia, hein? Criatividade aqui no Brasil, ó. É, eu tive um restaurante até março agora, eu tinha um restaurante aqui em Porto Alegre, chamado Vineria 1976, É. que foi que eu criei junto com a minha esposa, e começou como um wine bar e cresceu para restaurante. Primeiro uma sede, depois a gente foi para uma outra, no meio da pandemia. E, na verdade, eu criei o ponto de venda para a Bodega Cego, né? Então, em 2015, eu abri um lugar em Porto Alegre, que era um foco em vinho em taça, em trazer o vinho para o dia a dia, descomplicar. E, então, para mim foi ótimo, porque eu lançava meus produtos lá no restaurante, fazia testes. Então, boa parte da minha venda, assim, sempre digo, a vineria foi muito bom para minhas vendas e exposição da minha marca, mas também me deixou mais acomodado, né? Comercialmente, assim, já tinha uma leva boa das minhas vendas lá para o meu restaurante. Agora eu estou com um outro desafio aí, que é distribuir essas 20 mil garrafas e fazer mais, na verdade, Ah, por esse Brasil afora aí, né? mas você usa a estrutura da Don Giovanni para distribuir. Sim, aí como a Dom Giovanni hoje comercializa meu vinho,
essa nossa parceria, por isso que é inusitada. Eu tenho lá um valor para verificar e um valor para administrativo, que envolve logística, conta a pagar, conta a receber, compras de insumos, tudo isso. Então, eu uso a Dom Giovanni para Ah, isso, né? A Dom Giovanni gera caixa, né? Que ele vende meus vinhos. E a gente tem, tipo, eu não coloco mais. Hoje, com as minhas vendas, eu vou girando meu negócio. Claro, por exemplo, eu tenho de pelo menos de dois anos eu compro barrica nova, né? Os tanques que estão lá são meus, né? São da Bodega Sossego. Então, entendi. é uma estrutura dentro, mas independente, né? E vocês têm enoturismo também, né? A gente começou em 2019 com uma estrutura, a gente fez um evento de colheita com alguns parceiros. Aí logo depois veio a pandemia, né? Então deu uma parada, mas a gente só que em 2019 a gente recebeu alguns poucos grupos de agência na casa da estância. Só que a minha mãe perguntou assim, tá, mas vocês vão continuar recebendo assim a casa, né? A casa dela. E eu acho que faz sentido, né? Eu acho Aonde? que a privacidade também. Sendo que os eventos que a gente recebeu e eles estavam juntos, assim, adoraram, né? Tipo, o vinho agrega, não adianta, né? Uma Não festa. tem como, não tem como ser ruim. Mas a gente resolveu em 2021 a retomar o turismo, só que não na casa, e sim no vinhedo. O vinhedo fica a 2 quilômetros da casa, Tá. por uma questão que é perto da água, né, da barragem e tal. Mas a gente focou, então, em fazer um evento uma vez por mês, geralmente na terceira fim de semana do sábado do mês, é um evento que começa 2 horas antes do pôr do sol. Hum, A gente percorre o vinhedo, dependendo da época do ano, a gente faz uma atividade no vinhedo, se é um raleio, se é uma poda, se é sei. uma... Colheita não chega a fazer, porque colheita já é naqueles meses escaldantes, né, do verão, então a gente acaba não fazendo. Mas faz então uma percorrida pelo vinhedo, explica da produção. Chega num gazebo que a gente monta, que ele tem comidinhas locais, regionais, de parceiros de Uruguaiana, desde queijo até fiambres, até, né? E vinho, né? Vinho à vontade, os 7 vinhos, um músico, fogueira, pôr do sol, contemplação, Bonito. sossegado, né? E aí está sendo bem interessante, assim, esse final de semana era para ter, só que choveu, então tinha um grupo de, acho que eram 28 pessoas, e eram 28 pessoas de Uruguaiana mesmo. Poxa. Né? A gente recebe o grupo de fora, já teve grupo fechado de fora, e sempre tem, nas edições que a gente faz, sempre tem alguém de Uruguaiana, porque Uruguaiana é uma cidade, não sei se você, bom, você cruzou Uruguaiana, né? Ou não, você foi pelo Uruguai. Pelo litoral lá. Ah, tá. Uruguaiana é uma cidade na fronteira com a Argentina, ainda é o principal porto seco do Brasil, né? De entrada de circulação de carga. Tem um exército, né, uma base de exército importante por ser fronteira, né? Então tem muita gente de fora do exército, funcionário público de aduana, de despacho, então assim, sempre tem gente de fora de Uruguaiana. E é muito longe, né? Então quando o cara vai para Uruguaiana, o cara quer fazer alguma coisa lá. É, então a gente tem umas gratas surpresas assim de pessoas que a gente acaba recebendo. Mas é um mundo apaixonante, todo mundo que produz, produz com gosto também. Não é uma indústria, né? Aquela coisa que você põe. Também Eu tô acho. com uma camiseta aqui, ó. Tá escrito aqui, ó. Sei. Ciência, arte e vinho. Interface. Mas eu tenho que botar isso aqui é de um site americano, mas eu quero eu quero talvez fazer mais uma, botar love, amor aqui, porque é É, paixão, né? Então, é uma ciência, é uma arte, não tenho dúvida, né? claro. Mas tem que ter, tem que ter paixão, tem que ter, não é só trabalho, né? Porque, e tem que ter, às vezes também, aquela frase do
do Churchill, né? Tem sangue, suor e lágrimas, né? Volta e meia alguém se corta numa colheita, assim, ó. Suor eu sei que tá aqui. Sangue agora tem. E uma lágrima pode ser o choro da videira também, né? Claro. Só que eu acho que com esses, não sei se é o aquecimento global, mas nesses anos muito secos, eu praticamente não tenho Réveillon, porque eu já tenho que colher uva branca já né, cedo, né? Então, E algum feriado ali atrapalha. vocês têm uma parte de gado também. Como eu falei no início, né, o nosso gado, que é o gado Braford, né? O Braford a gente falou, eu falei um pouquinho sobre o experimento que foram feitos na década de 70, né? É a cruza do gado Hereford, que é o gado europeu, né? Que é digamos assim, tem o Angus e tem o Brangus, né? Tem o Sim. Hereford, tem o Braford, né? O B, na verdade, vem de Brahma, né? Que é o nosso gado Nelore. É o gado do Brasil, né? É. Só que o gado que não é uma carne muito boa, não é uma carne, né, que a gente gosta de comer o churrasco. Então se fez uma cruza, se adaptou o gado europeu aos trópicos. E que ele veio para cá e sofria com calor, sofria com uma coisa que tinha pigmentação no olho, né, carrapato. Então se fez uma cruza que deu a rusticidade do Brahma, né, do Nelore, com a carne de excelência do europeu. Então se fez um gado europeu adaptado aos trópicos. E realmente se fala ainda muito do Hereford e do Angus, mas hoje quem está criando mesmo, o rebanho que cresce mesmo aqui nessa região e até para o centro do país, é o Brangus e o Braford, né? Porque eles são mais adaptados. Né? A gente Quero coloca também na experiência cega, a gente leva o gado manso, e ver. eles ficam ali, a pessoa pode chegar, tirar foto. A gente está dando. Ainda somos, tipo, como no mercado mesmo, a gente vai fazer 10 anos no ano que vem. Né? E mesmo assim, a gente engatinha porque vamos criando as bases, né? Vendo, não era uma família tradicional de vinhedo como tu vê hoje na Serra, né? Ah, Então a gente foi aprendendo, né? Testando, fazendo alguns investimentos pontuais. ah, Até para nós, assim, se atirar de fazer megalomaníaca, coisa megalomaníaca e não vender vinho, né? Não adianta largar 30 mil garrafas e não conseguir vender, não. Tipo, hoje eu faço 20 mil, eu vendo as minhas 18 ali, tipo, direitinho, tá? claro. E, né? Então vai crescendo organicamente. Bom, então, muito obrigado aí pelo teu tempo, explicação, para a gente conhecer a Bodega Sossego e convidar o pessoal de vez em quando para visitar essa região também, né? Roberto, eu que agradeço, sempre à disposição, né? A gente está aí para fazer. Eu tenho uma frase que eu uso muito para um tio que me perguntou, mas tu vai fazer vinho em Uruguaiana? Tu vai morrer de fome, né? Com a fronteira ali, né, no lado, ali, aquela coisa. Não, eu faço vinho de Uruguaiana para o mundo. Eu não faço vinho de Uruguaiana para o pessoal de Uruguaiana, né? Então, isso é o nosso Brasil vitícola, né? Vão surgindo projetos cada vez mais. Quem sabe um dia a gente consiga, né, de norte a sul, em cada estado, ter um produtor. Né? E a região da Campanha Gaúcha não é diferente. Ela surgiu depois da tradicional aqui do Rio Grande do Sul, Ah, mas hoje já representa 30% da uva fina do Rio Grande do Sul, já sai da região da Campanha. E a gente vai trabalhando, vai galgando nosso espaço aí. Acho que tem vinhos excepcionais, vinhos, né, um padrão que eu acho que é muito importante, né? São safras muito mais parelhas, né, do que, né, tipo, regiões que não têm clima tão propício para uva. E convido vocês a conhecer, né, a cidade um dia. Uruguaiana tem voo direto de Porto Alegre, tem voo de São Paulo agora que vai ser retomado no segundo semestre. Então acho que vale a pena chegar na região aí, que seja um início aí para percorrer a campanha. pode deixar que a gente vai, sim. Fico à disposição também, divido contigo meus contatos, aí a gente Tá legal. precisar à disposição. E se precisar dos vinhos em São Paulo, tem uma pessoa que trabalha comigo em São Paulo aí, que faz toda essa logística aí para local. Depois me passa o contato que eu ponho na descrição lá. Pode Assim, ser. quem precisa já vai direto lá. Já vai Então, direto. beleza, boa noite, obrigado.
Valeu, obrigado. Obrigado, Alberto. Um abraço. Quem gostou do vídeo, curta e siga o canal, que cada novo vídeo a gente vai informando. Aí também façam perguntas, critiquem, pode usar o canal que a gente responde aquilo que as pessoas querem falar. Né? Tchau, boa Tchau, noite, tchau. abraço.